Olá, começa agora mais um episódio da 11ª temporada do EsferaCast, o videocast que dá o tom aos assuntos de maior destaque do país. Esta temporada é temática e trata de temas voltados à saúde. Desta vez, a entrevista é com o ex-ministro da Saúde, Nelson Teich. Que o gasto em países de renda alta em saúde foi em torno de 29 mil reais. Se você pegar os países de renda média alta onde o Brasil encaixa, dá uns 2.900. Então é 10 vezes menos. Médico oncologista, ele também é consultor em saúde e responsável por programas de treinamento em diversas áreas relacionadas aos cuidados com câncer. Ministro, obrigada por conversar conosco. O senhor teve uma atuação super importante em relação à lei sobre câncer no país. Como é que o senhor vê a aplicação hoje, anos depois, inclusive do ponto de vista agora fora da gestão do Ministério da Saúde, de aplicação, e para a gente pensar também como é que isso se mistura com incentivos que a gente tem para a indústria farmacêutica no país? Bom, primeiro quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você. Hoje uma coisa que eu tenho trabalhado assim prioritariamente é que você tem que conseguir entregar o que você se propõe. Hoje o que a gente mais vê são projetos que são perfeitos na teoria, mas que não funcionam na prática. Se você olha a oncologia, por exemplo, a lei dos 30 dias para fazer o diagnóstico, dos 60 para começar a tratar, elas não acontecem na prática em grande parte do país, entendeu? Então, hoje um dos problemas que eu vejo é você conseguir criar condição para que aquilo que você se propõe aconteça na prática. Tem uma frase que eu gosto muito, é que você não pode confundir movimento com progresso. Tem muito movimento e pouco progresso. E progresso, eu digo que é um progresso na sociedade, você fazer aquilo chegar nas pessoas. Um outro problema é que a gente é um país que tem pouco recurso financeiro. E aí é sempre bom a gente contextualizar isso. Se você pegar o ano de 22, a gente gastou no SUS mais ou menos R$1.900, R$2.000 por pessoa. A saúde suplementar gastou uns R$4.900. Se você olhar a Inglaterra, que é uma referência do país, o Reino Unido, gastou 24 mil, a Dinamarca 30 mil, Estados Unidos 60 mil. Então a gente tem pouco recurso financeiro. A gente tem que entender que por mais que a gente coloque algum dinheiro, ele é pouco comparado com o resto do mundo. E a inovação, ela acontece, o mundo evolui através da inovação. E a inovação é feita para país rico, não para país pobre. Se você tiver um dado, você olhar, tem um dado do Banco Mundial de 2021, que o gasto em países de renda alta em saúde foi em torno de 29 mil reais. Se você pegar os países de renda média alta onde o Brasil encaixa, dá uns 2.900. Então é 10 vezes menos. Você pega o país de renda média baixa, tipo Índia, dá 450. País pobre como a África, renda baixa, dá 160. Então o mundo é dividido em país rico e pobre. E entre os pobres tem os mais pobres e os menos pobres. Mas quando você tenta acompanhar a incorporação tecnológica de país rico, é muito difícil. Até uma das coisas que explica essa situação que a gente vive hoje no país, até na saúde suplementar também, é porque você incorpora com margem baixa, para você tentar trazer para o país. Quando você incorpora coisas com margem baixa, os negócios não dão resultado financeiro. Aí você começa todo mundo a entrar em crise. Que é o que acontece hoje no Brasil, né? Mas voltando para o SUS hoje, a nossa capacidade de entrega é baixa. Você pega, por exemplo, tem um chamado Previne Brasil, que era usado no governo passado para definir repasse do governo federal para os municípios, que é voltado para a atenção primária. Então você não consegue bater meta do tipo medir a pressão das pessoas, medir a hemoglobina glicada, então você não consegue entregar o básico. E a gente fica discutindo um monte de coisa sofisticada quando não entrega o básico, entendeu? Então hoje, o primeiro que o país tem que fazer é assumir uma postura onde o estrutural é trabalhado. Se eu não tenho dinheiro e trabalho como se eu tivesse, nada do que eu fizer vai dar certo. Porque tudo na largada eu já faço errado. Ou seja, a questão não é só de dinheiro, né? Não. É a questão de pensar com mais... E quanto menos dinheiro você tem, melhor tem que ser o uso dele. Porque não importa quanto dinheiro você tem. Se você usar bem, mais gente você beneficia. Então hoje a gente tem um problema estrutural, que é de você conseguir primeiro fazer aquilo acontecer na prática. Como é que você consegue trabalhar para que aquilo aconteça? Tanto que uma das coisas que hoje a gente estuda e discute é por que não dá certo. Você tem que entender por que as coisas não funcionam, para que você não repita o erro. Porque uma coisa que eu vejo também que acontece é que às vezes as pessoas fazem a mesma coisa de um jeito diferente,
achando que estão fazendo alguma coisa diferente. Sim. Entendeu? Então você tem que tentar entender por que não funciona. E geralmente é porque você tem a ideia, mas você não cria condição para aquilo acontecer. Então tudo que você falou aí é investimento, que não é só do governo, é investimento, é financiamento, é iniciativa privada, tem um monte de coisa combinada nisso aí. Não é só o governo apoiando, a fonte de recurso é diversa. A grande pergunta é como é que eu consigo fazer isso com planejamento estruturado? Porque um dos grandes problemas quando você aceita o básico, que é eu tenho pouco recurso financeiro, vem um segundo passo, que é eu tenho que fazer escolha. Do ponto de vista do senhor, como é que a iniciativa privada pode ser uma colaboradora em relação a esse cenário e ajudar o governo? Primeiro, eu acho que a iniciativa privada, vamos dizer, eu vou trabalhar a indústria. O que eu espero dela é que ela produza medicamentos que mudem a vida das pessoas. Na essência é isso. Além disso, como é que ela pode ajudar? Me ajudando a criar a estrutura para eu colher, fazer diagnóstico. Porque as pessoas falam muito em dado, informação, mas o que você precisa não é dado, você precisa de diagnóstico para poder resolver o problema. Você faz o diagnóstico, define os problemas, define o tamanho deles, como eles se comportam e define onde você vai investir. Então, a partir daí, se a indústria puder me ajudar a fazer esse diagnóstico, gerando grandes quantidades de dados. E outra coisa, pesquisa clínica, é muito importante, trazer a pesquisa para o país, melhorar a pesquisa clínica no país. E a outra coisa também é você, sendo que possível, trazer medicamentos, transferência tecnológica para ajudar o país, né? A gente ainda é muito dependente de trazer medicamentos importados? O problema todo é que hoje o volume de medicamento que surge é gigante. Só para você ter ideia, hoje, o pipeline de drogas hoje no mundo são mais de 6 mil. Tá? Você pegar o número de pesquisas que começa anualmente, tá? Então de 5.600. A quantidade de remédios incorporados nos últimos anos, você trabalha na parte de 300, perto disso. Então, por exemplo, a proposta que a gente tem hoje de ter 70% do que é usado no SUS produzido no país é absolutamente impossível. Quando você começa com uma proposta que já nasce impossível de entregar, você perde a capacidade de enxergar o que você tem que fazer. A pergunta é, o que eu vou escolher para incorporar? O que eu vou escolher para trazer de tecnologia? Aí você vai partir para o segundo passo, que é escolhas, que são muito difíceis. Quando você tem pouco recurso financeiro, não é, as pessoas falam, não, só vamos incorporar o que funciona bem. Quando você tem pouco dinheiro, às vezes você tem que escolher até dentre as coisas que funcionam, o que você pode incorporar ou não. Entendeu? Então, na verdade, está faltando uma abordagem básica, estruturada e planejada. A gente não tem isso hoje. Agora, como é que isso se repercute na ponta, pensando no paciente e na desigualdade que é gerada entre pacientes que têm um poder aquisitivo maior e um paciente que não tem esse poder aquisitivo? Ele é o que mais sofre. Na verdade, o paciente ele não é prioridade para ninguém. Essa que é a grande verdade. Porque quando você vai olhar a indústria, a iniciativa privada, o foco é no acionista. E isso está ok. Isso é a regra do jogo. Tá? Eu, como gestor, eu vou usar o que o privado tem de melhor e neutralizar o que ele tem de ruim. Mas eu preciso dele. Eu não teria, por exemplo, as vacinas da Covid se não tivesse a iniciativa privada. Então, eu preciso do privado. Agora, eu como gestor, eu vou usar o que ele tem de bom. Tá? Quando você vai hoje para o sistema público, hoje você vê os interesses pessoais e políticos muito fortes, colocados à frente dos interesses da sociedade. Então, na prática, hoje, a sociedade não é a prioridade para ninguém. E isso é um problema. Porque hoje, e a sociedade precisa disso. É um país muito desigual. E o problema não é ser um país desigual. É que a base é injusta, ela não tem o mínimo. Então, o problema não é a desigualdade, o problema é que quem está na base não tem acesso ao mínimo para trazer dignidade, conforto, entendeu? Então, quem mais sofre é a sociedade, isso eu não tenho a menor dúvida disso. Quem mais paga por essa inoperância e ineficiência é a sociedade, não tenho a menor dúvida disso. Olhando do ponto de vista de pesquisa científica, levando em consideração, inclusive um histórico do tempo que o senhor era ministro, porque a gente teve depois um declínio de incentivo à pesquisa científica no Brasil. Como é que o senhor verifica hoje esses patamares em relação que a iniciativa privada coloca de desenvolvimento para a pesquisa científica e o que a parte pública da coisa consegue colocar de investimento? Hoje existe um movimento para melhorar isso. Mas aí cai naquilo que eu te falei. Uma coisa é a intenção, outra coisa é a realidade. Então, a gente tem que esperar um pouco para ver onde isso vai dar. Mas hoje, teoricamente, existe uma tentativa de melhorar a legislação, de melhorar, né? Se discute mais a parte de pesquisa.
Mas, por exemplo, se você olhar a China hoje é um dos países que mais incorpora a tecnologia, com o maior pipeline de drogas para produção e inovação. Isso aconteceu nos últimos 5, 7 anos. Então, se o país tem uma política forte de inovação, porque a inovação não é só você abrir uma indústria. Ela envolve a pesquisa, ela envolve o estímulo à ciência, ela envolve uma série de coisas. E a produção e a criação de uma indústria, ela é uma consequência de toda uma linha de trabalho. Ela não é uma coisa que começa e termina nela mesma. Não é porque eu vou abrir uma indústria que eu vou ter a inovação forte no país, entendeu? Eu vou precisar de tudo isso. Estimular a pesquisa, estimular o desenvolvimento de tecnologia, estimular a inovação, ajudar os cientistas. Se eu não faço isso, e eu acho que é porque eu vou investir numa indústria, isso é um erro básico. Porque eu não criei estrutura mínima para você realmente ter todo um arcabouço que gera a inovação e o progresso de um país, entendeu? Então, eu não estou vendo isso acontecer. O que eu vejo é uma discussão de envolvimento que na prática a gente tem um passado que não foi tão eficiente, não funcionou bem. Então agora é esperar para ver o que vai acontecer. No ponto de vista do senhor, a impressão que me passa é que o nosso problema não é apenas recurso, mas é como usar os recursos de forma mais inteligente. Né? Até porque eu falei, quanto menos você tem, mais inteligente tem que ser o uso dele. Sim. Ministro, a gente está chegando ao final já da entrevista. Estamos fazendo 3 perguntas para todos os entrevistados. São respostas mais curtinhas para a gente conseguir obedecer nosso tempo. Diante da experiência do senhor, o senhor acha que é possível que o Brasil proporcione acesso a todo tipo de medicamento para todo mundo? Não. Não. Você vai ter que escolher aqueles que são os mais importantes para as pessoas. Porque você tem medicamentos que trazem grandes transformações, benefícios clínicos e outros que não. Como você tem recurso financeiro limitado, você vai ter que escolher. Então, tudo para todo mundo é impossível. Se você trabalha esse tipo de pensamento, que uma coisa importante é o seguinte, quando você tem pouco recurso, ele vai acabar em algum momento. Quanto menos eficiente é o gasto, mais rápido ele acaba. Só que o recurso pode acabar com planejamento ou sem planejamento. Sim. Sem planejamento é a pior coisa que acontece, porque falta até o básico. Sim. Bom, a segunda pergunta, qual o caminho, na avaliação do senhor, para fortalecer as agências reguladoras? Esse é outro tema sensível, né? Mas para pensar também no sistema de saúde que seja mais seguro, que seja mais inovador. Aí você tem que ter uma abordagem mais técnica, tentar neutralizar um pouco o lado político. E basicamente você tem que ter uma agência que trabalhe o país como um todo e que priorize as pessoas. Porque não importa que seja uma agência de saúde, seja o que for, o foco é sempre a sociedade. A agência não pode focar em... Por mais que eu seja uma agência na saúde, eu não posso priorizar prestador, não posso priorizar operadora. Minha prioridade tem que ser as pessoas. Sim. Eu tenho que focar mais nas pessoas do que nas empresas. Então a agência tem que ter essa cabeça. E para a gente terminar, na sua visão, qual é o papel do setor privado quando a gente pensa no funcionamento do sistema de saúde brasileiro? Bom, ele é fundamental. A primeira parte da inovação, é ele que normalmente traz a inovação, hoje em dia. Se você olhar, hoje, a população toda precisa de medicamento, de equipamento, de novas tecnologias. Então, o papel é fundamental. Agora, mais fundamental ainda é o papel do gestor, porque é ele que vai usar esse recurso em prol da sociedade. Ministro, muito obrigada. Não, obrigado. Obrigada por acompanhar mais um episódio do EsferaCast. Não se esqueça de nos seguir aqui na plataforma e nos outros canais da Esfera Brasil para conferir o nosso conteúdo diário. Os links estão aqui na descrição. Até a próxima.